Olá pessoal, eu sou o pastor Calbi Paiva e estou aqui para falar a respeito da segunda fase do SEMIPAN, Seminário Missiológico Pan-Americano. Nós estamos falando aqui da cidade de Oberá, na Argentina, onde vamos iniciar a ministração da segunda parte, que tem como tema Expandindo os Limites. Na primeira parte do curso, que tem como tema Fortalecendo as Bases, inclusive nas igrejas em que não foi ministrada a primeira parte do curso, tem que iniciar pela primeira parte para fazer a segunda parte, porque através da primeira parte você entende a segunda parte, pois é um curso, não se pode pular as matérias. Mas na primeira parte do SEMIPAN, Fortalecendo as Bases, entendemos sobre as causas e as consequências da omissão missionária da igreja, sobre a desaceleração missionária que tem havido nos últimos anos e estratégias que podem ser feitas para que a igreja vença as dificuldades que enfrenta hoje em torno de falta de guerreiros, pois a igreja está forte, tem recursos financeiros, mas falta-lhes missionário, falta mais agressividade missionária, falta mais guerreiros, porque, na verdade, para ilustrar isso em poucas palavras, a igreja teria que vestir uma armadura e preferiu vestir o pijama da comodidade, da zona de conforto. E nós precisamos despertar para fazer missões, porque a igreja ela está perdendo o território para seitas que oferecem frontal oposição ao cristianismo, como o Islã, que não precisa ir longe, basta você ligar os noticiários para entender que cristãos estão sendo decapitados em lugares onde o evangelho não penetrou, onde não foi enviado missionário, e a igreja precisa, de uma certa forma, sair do seu crescimento vertical para encarar o seu crescimento horizontal, que vai levá-la a conquistar os confins da terra. Isso, na primeira parte do curso, nós examinamos com detalhes. Agora, na segunda parte do curso, nós falamos sobre expandir limites. É aquele momento que a igreja sai do seu crescimento vertical para o seu crescimento horizontal, ou sai da sua comodidade para a sua zona de guerra, sai do seu crescimento vertical para encarar o desafio do crescimento horizontal, que, aliás, está sendo muito necessário nos nossos dias. E nós falamos a respeito daquele momento em que a igreja ela sai da sua base de Jerusalém para montar a sua base missionária em Antioquia. Porque quando você lê Bíblia, você entende que o crescimento da igreja obedeceu dois aspectos, ou podemos dizer assim, dois tipos de saída. Na primeira vez que a igreja sai para conquistar o mundo, podemos dizer assim, foi debaixo de perseguição. Foi quando mataram Estevão, que Paulo inclusive consentiu com a morte de Estevão. E naquele dia a igreja ela foi muito perseguida e os cristãos foram dispersos. A Bíblia diz, os discípulos foram dispersos e foram para regiões de Samaria e de Judeia. Porém, o mesmo versículo que diz que os cristãos, os discípulos foram dispersos, fala que exceto os apóstolos, ou seja, os apóstolos ficaram em Jerusalém. E eu pergunto por que os apóstolos ficaram em Jerusalém debaixo de perseguição, se os discípulos foram dispersos para Samaria e Judeia. É porque uma base missionária, uma igreja precisa de uma base missionária sólida com base apostólica. Os apóstolos ficaram para organizar exatamente a saída da igreja para o sucesso. Foi quando eles montaram uma base missionária, não mais em Jerusalém, mas num ponto estratégico, Antioquia. E de Antioquia, na primeira convenção de Antioquia, eles estavam, leia a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1, 2, 3, 4. Eles estavam ministrando debaixo de jejum e oração, quando o Espírito Santo disse, apartai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. E então eles, jejuando e orando, impuseram a mão sobre eles e eles foram despedidos para fazer missões. E a Bíblia diz, no versículo seguinte, e
eles foram enviados pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo apartou, o Espírito Santo enviou, debaixo de oração e jejum. E eles foram para a região de Chipre e ali passaram a fazer a sua primeira viagem missionária. Depois Paulo fez uma segunda, uma terceira e uma quarta para Roma. E nesse período ele conquistou países da Europa e da Ásia que nunca tinham sido alcançados pelo Evangelho. Imagine que quando os discípulos foram dispersos debaixo de perseguição, eles ficaram ali apenas pela zona de Samaria e Judéia, perto de Jerusalém. No entanto, a partir de Samaria, de Antioquia, a igreja alcançou os confins da terra do seu tempo. Então, eu divido a história da igreja em duas partes, antes e depois de Antioquia. Antes e depois de um projeto missionário bem-sucedido com base apostólica. Agora, a Bíblia explica que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. E isso é muito importante. Nós vamos estudar essa matéria com detalhes na segunda parte do curso. Profetas e mestres. É como uma asa esquerda e direita de um pássaro. Ele precisa das duas para voar. Uma base missionária, para ser bem-sucedida, ela precisa ter profetas e mestres. Se uma base missionária só tem profetas, mas não tem mestres, a obra vai ser um fracasso. O missionário vai e volta, porque não teve mestre para ensinar, não teve uma base sólida, não teve explicação de como fazer. Porém, se uma base só tem mestre e não tem profetas, também tem a tendência a fracassar, porque não tem Deus no direcionamento, não se obedece à voz do Espírito Santo. Então, uma base missionária, para ser bem-sucedida, precisa ter profetas e mestres. Profetas e mestres. Porque a Bíblia diz, a Bíblia diz que houve na igreja de Antioquia o Espírito Santo atuando. Apartai-me a Paulo e a Barnabé. Como é que Deus fala para a igreja? Deus não fala através de uma cadeira, de uma mesa, de uma parede, não. Deus fala através de seus mensageiros, os profetas, os pregadores, os apóstolos. Seja uma pessoa que vai falar uma linguagem que o povo entenda. Então Deus falou com os discípulos que estavam ali para que fossem separados, com os apóstolos, Paulo e a Barnabé para a obra para a qual eles tinham sido chamados, né? E eles foram um sucesso. Na verdade, o Evangelho chegou até nós a partir dessa saída bem estabelecida de uma base missionária em Antioquia. Então vamos falar muito bem por que a igreja precisa de profetas, por que a igreja precisa de mestres e o que esses mestres fazem. Porque quando examinamos na Bíblia, nós vamos notar que Paulo e Barnabé, eles estavam incluídos na lista de mestres. Eles eram mestres. E um mestre, ele sabe como reagir diante de uma necessidade. Um missionário, ele tem que ser esclarecido pelo mestre, ou ele tem que ser um mestre, para que ele possa desenvolver a sua missão com sucesso. Vejamos Paulo como mestre, no meio de um naufrágio, ele se levanta e dá ordem. Quando uma víbora lhe ataca ali, e ele a lança no fogo, ele tem uma reação especial ali para não ter aquele complexo de gafanhoto, se curvar diante das circunstâncias. Nós vemos na quarta viagem missionária, ele sendo enviado como missionário a Roma, no porão de um navio como prisioneiro. Então, mestres entendem a visão, esclarece a coisa. Então, é muito importante que a igreja ela saiba que a expansão de limites depende de profetas e depende de mestre, de ensinamento, de ensinança para que o missionário saiba o que vai fazer, ensinamento para que o missionário saiba como reagir, o que vai enfrentar, o que vai ter pela frente, principalmente sobre o aspecto cultural do povo, que tipo de evangelho ele vai pregar, ou seja, como ele vai usar, qual a estratégia que ele vai usar para levar o evangelho adiante. Como Paulo, chega em Atenas e ele observa um altar, o Deus desconhecido, e por ali ele começa a sua mensagem: olha, este Deus que vocês adoram sem o conhecê-lo, eu quero pregar para vocês sobre ele. Então, a partir daí, começa a sua atuação missionária. O mestre, ele entende a visão. O mestre, ele sabe como reagir diante das circunstâncias. Portanto, matricule-se para fazer a segunda parte do Semipan.
estendendo os limites. E se não fez a primeira parte, fortalecendo as bases, você pode se matricular pela internet no site soimissioneiro.org ou fazendomissão.org. Inscreva-se agora e que Deus vos abençoe rica e poderosamente. Este é o vosso servidor, Pastor Calbi Paiva. Muito obrigado.